entrevista com o diabo. Marca o terceiro capítulo do nosso Clube do Livro, Capítulos de um Novo Eu. Ei, minha gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Flávia Campanhani, eu sou terapeuta holística e criei esse canal com o objetivo de ser luz no seu processo de expansão de consciência, no seu despertar espiritual. E por isso eu criei aqui no nosso canal o Clube do Livro e estreou Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é muito fenomenal e a gente agora vai entrar na melhor parte dele. Na primeira parte do livro foi uma introdução para entender a vida desse cara, desse autor, para saber como ele chegou nessa entrevista com o diabo. A entrevista, então, começa agora no capítulo 3 e vai ser incrível essa jornada. Bom, então sem mais delongas, vamos direto pro livro, porque o que a gente quer mesmo é saber todas as informações que tá aqui, não é mesmo? Tá, então o capítulo 3 começa, Uma Estranha Entrevista com o Diabo, é o título, né, do terceiro capítulo. E ele fala: enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo de me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, por que a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final que, afortunadamente, virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Esse trabalho do diabo começou com a crise de 1929, por meio daquela feliz virada na roda da vida. Perdi 600 acres nas montanhas de Catskill. Meus rendimentos foram a zero. Harmony National Bank, eu não sei como é que pronuncia o nome desse banco, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou, com aquele que se foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico, que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, a cidade onde comecei o trabalho. Após o meu primeiro encontro com Andrew, quase um quarto do século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais objeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Acho que vocês lembram, né, gente? É muito falada ainda a crise de 29, né? Que foi realmente uma catástrofe. Então, eu imagino que deve ter sido realmente viver essa época muito desafiador, né? Muita gente quebrou, né? Teve muitas pessoas, acabou até se matando, né? Por conta de tudo que aconteceu. E realmente as pessoas se viram na extrema pobreza. Esse pensamento veio até mim uma noite enquanto eu estava dirigindo meu automóvel em frente ao memorial de Lincoln sobre o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio. Com isso veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes, sobre a qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação, a organização à qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais, eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual, se há alguma, eu me perguntei, foi a vantagem de uma crise mundial para mim. Quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que, por meio de alguma estranha força que eu não entendia, havia perdido minha coragem, minha iniciativa tinha sido desmoralizada.
Meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado de me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação, porque lá no fundo do meu coração eu sabia, ou pensava que sabia, que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e, consequentemente, mudar a situação desesperadora na qual me encontrava. Enquanto eu estava em um estado mental de total confusão e atordoamento, o diabo devia estar dançando de felicidade. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal, subtítulo: Mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando. Enquanto eu estava sentado em frente ao memorial de Lincoln, revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes elevaram-me a grandes realizações, somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes, um pensamento feliz chegou até a mim. Na forma de um plano de ação definido, o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença ao qual eu estava preso. Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada. É exatamente a mesma força que a milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta. Apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm por meio da aplicação do Mastermind, a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para um mesmo objetivo. Eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Mastermind, eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força. Eu estava trabalhando como um lobo solitário, em vez de associar-me com outras mentes superiores. Vamos agora, brevemente, analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão perguntar após terminá-la: você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Alguns talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muita pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. Com toda certeza, gente. A questão realmente importante é esta: a entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo? Se ela tem esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de um fato ou ficção, então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação ou quanto à real natureza do diabo, cuja história fantástica você está prestes a ler. Eu estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixa-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. Acredito que a entrevista contém informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável, e a razão pelo qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central desse livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso, na forma que mais se encaixou na minha natureza. Eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que lhe diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história dessa entrevista para você, para que seja da maneira que for, consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga valores em termos financeiros se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem para seja lá o que for que ele possa trazer,
e que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Se você quer minha honesta opinião pessoal, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Agora, vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar a sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. Aqui começa a entrevista com o diabo. E aqui, gente, o livro está separado em P de pergunta, R de resposta. Então, toda vez que eu falar P, para ficar, ou falar P ou pergunta, vocês já sabem que o autor está fazendo a pergunta. E quando for o R de resposta, será o diabo respondendo. Então, o autor do livro pergunta: eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Sim, estou pronto, mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Ai, gente, que audácia! Com que direito, pergunta, com que direito você exige tal respeito real? Você deve saber que eu controlo. Gente, eu acho que eu não vou ficar no pergunta e resposta aqui não, para não quebrar a leitura. Toda vez que fazer pergunta, é o autor e a resposta é o diabo, tá? Se trocar alguma vez aqui, eu te aviso. Com que direito você exige tal respeito real? Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Você tem prova do que está afirmando? Sim, eu tenho provas em abundância, diz o diabo. No que consistem as suas provas? Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda o meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Essa é uma ótima ideia, Sua Majestade. O autor se rende, né, ao pedido do diabo. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Me colocaria em desvantagens e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Cara, e aqui ele traz uma questão da mecânica quântica, da física quântica, que tudo é energia, e ele aqui está se colocando não como um ser físico, mas como um ser energético. E no átomo, né, que a gente sabe que, principalmente aqui na 3D, a gente está no mundo dual, entre o mundo, a energia negativa e positiva que se complementam. E o diabo está declarando aqui que ele é a porção, que ele é a parte dual negativa, certo? Então, bora. Ah, eu entendo o que você está querendo dizer, diz o autor do livro. Você está preparando o terreno para dizer que, se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada. Não é isso? E o diabo respondeu: verdade, você está absolutamente certo. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? E o diabo responde: a outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Então você divide o universo com Deus? É isso que você está dizendo? Não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato.
Antes do final dessa entrevista, você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras, ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas? Você mesmo disse que quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Então fica uma lição pra gente, né? Que toda vez que a gente está vibrando no negativo, com pensamentos negativos, quem está controlando a gente? Como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. E o diabo responde: parece ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E aqui eu quero perguntar para você, qual desses medos que eu citei te domina? Qual desses medos você tem mais dificuldade de ressignificar? Faça uma reflexão, porque ao longo desse livro isso será muito falado. Eu claramente consigo identificar aqui qual é o meu medo mais desafiador e que eu mais trabalho emocionalmente, espiritualmente, através do autoconhecimento, de terapias, para poder superar isso, né? Então, o maior é crítica. É medo do que o outro vai pensar sobre algo. Eu já superei muito isso, muito mesmo. Nossa, se eu for olhar de 2015 para cá, eu sou outra pessoa. Mas ainda há raízes ainda que ainda estão profundas que eu preciso ressignificar. E é um processo, a gente tem que acolher isso e entender que a gente também não é perfeito, sendo a gente terapeuta ou não, seja a gente buscando autoconhecimento ou não. A gente está no processo de evolução espiritual e a gente tem que se lembrar disso. Porque senão, gente, a gente acaba caindo aqui, ó, na autocrítica, né? Então, assim, tem que trabalhar sempre. Mas, claro, eu também tenho medo da saúde, de não ter saúde, né? De perder um amor, por exemplo. A gente tem todos esses medos, mas para mim o mais profundo é o medo da crítica. Os outros, para mim, são mais fáceis de lidar. Me conta aqui nos comentários para você qual é o mais difícil. Pergunta: qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? O primeiro e o último: a pobreza e a morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles ou até em ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo, mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe.
Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na mente humana. E aqui, gente, é importante falar que quando eu li esse livro, eu tô aqui lendo e lembrei que essa questão do medo da morte me pegou muito, porque a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu não tenho medo da morte. E realmente eu não tenho medo da morte. Mas ele fala do medo do que... Ele fala assim, cria esse medo nas pessoas, elas acham que elas que criaram esse medo, né? De que quando elas chegar do outro lado, elas serão punidas. Eu não tenho medo de morrer, mas eu ainda não superei a questão de que eu tenho receio sim do que eu vou encontrar do outro lado. É um certo medo, eu posso colocar, do que eu vou encontrar do outro lado. Mas depois que eu li esse livro, hoje eu falo isso com mais naturalidade, mas antes eu falava assim, nossa, eu tenho muito medo de quando fechar os olhos aqui que eu vou encontrar do outro lado. Hoje é um medo mais consciente, sabe? Não de como era antes. Então fica a reflexão aí que a pobreza e a morte, né? É onde ele mais domina a mente humana. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha um controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha de minha parte, para permanecer no controle. Até este momento, eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Lembrando que a oposição aqui, né, é o pensamento positivo, que ele vai ter correlação com outras coisas. O que eu posso extrair de sua resposta é que os homens que pensam são os seus inimigos. Isso está certo? Isso não está certo, entre aspas, mas está correto. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Cara, gente, aqui está o segredo do livro. Se você domina os seus pensamentos, se você busca autoconhecimento, a primeira ferramenta mais importante do autoconhecimento, da expansão da consciência que existe é a autoobservação. É a autoobservação que controla os nossos pensamentos, é onde a gente começa a tomar consciência de que existe um papagaio de pirata aqui na nossa mente, muito negativo, que pensa o tempo inteiro em coisas negativas, que nos faz todo tempo autocrítica, que nos autossabota, que faz crítica com o outro. Esse mecanismo, essa voz negativa aqui, gente, é essa energia negativa, é essa força, é essa energia que ele fala aqui, que estão denominando como diabo, que domina os nossos pensamentos e literalmente, gente, destrói a nossa vida, porque a gente fica incapaz de buscar prosperidade, a gente fica incapaz de acreditar no nosso poder pessoal, a gente fica incapaz de cumprir aqui na Terra o nosso propósito, a nossa missão, porque a gente acredita nessa voz e acredita que essa voz somos nós, e não é. A gente, nossa essência, é a consciência que observa essa voz. Então toda vez que você observar os seus pensamentos, essa consciência que observa, esse é você, seu eu superior, você em essência, que observa, que sai, é como se você realmente saísse da Matrix e observasse o que estava acontecendo. Esse é você em essência, é nesse ser que a gente tem que vibrar, que a gente tem que trabalhar para tentar começar a vivenciar quem nós somos de verdade, porque enquanto a gente não tem essa autoobservação, a gente literalmente está vivendo pelo ego, né, e sendo dominado por essa força. Você fala da sua oposição, o que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo,
as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana, que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o meu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim. E o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Então você vê que a forma como a gente conduz a nossa vida, a nossa energia, literalmente é roubada quando a gente faz a passagem, né? E ele ganha força através de nós. É como se a gente estivesse alimentando essa energia através dos nossos pensamentos. Isso mostra, esse livro aqui, gente, nossa, é a prova do poder do pensamento. E é um livro que a gente tem que ler todo ano, para relembrar, porque eu tô aqui lendo e falando assim, Flávia, lembra daquele dia, sabe? Me autoanalisando aqui, me auto-observando, né? Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Tem inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então, tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente da raça, credo ou religião. E agora, né, gente, está acompanhando as eleições aí pelo Brasil, a gente vê, né, que a pobreza é literalmente governada pelo governo, né, que mantém as pessoas na extrema pobreza, dando migalhas, porque tira todo esse poder aqui, ó, das nossas mãos. E aqui na doença a gente não precisa nem falar, né, gente, que primeiro é a alimentação, com tudo que é vendido e é falado pra gente que é saudável e não é, aí isso cria doença, e aí vem as farmácias falando que vai curar e não cura nada, né? Tá fazendo você ficar ainda mais doente. Então, assim, gente, é um negócio foda esse sistema. Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e a agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. É verdade que você usa homens que possuem... Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre a minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem à minha causa, enquanto outros me atrapalham muito. Dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Isso é interessante, Sua Majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras? O dinheiro deles está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro deles está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle de suas próprias mentes.
Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favela nas grandes cidades, lugares onde os meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo, encorajando homens de negócios a conduzirem suas empresas pela regra de ouro, e isso não é bom para minha causa. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros? Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder de persistência. Eles destroem o poder da resistência. Acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tem milhões de pessoas, jovens e velhos, de ambos os sexos, que fumam 2 maços de cigarros por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo seu poder de resistência. Um dia adicionarei a seus hábitos de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios, em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Nunca pensei que cigarros pudesse ser uma arma de destruição, Sua Majestade. Mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Isso naquela época, gente. Imagina agora com esses vapor aí, né? Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Sua Majestade, quando comecei essa entrevista eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal, mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. A sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal, assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim, prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo, consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se eu não lhe dissesse, aqui e agora, que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita das pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava suas almas somente após a sua morte. Mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Eu consigo o que eu quero, exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar.
Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana. Qual a sua arma mais poderosa exatamente agora? Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente nesse momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de controlar a ação, o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914, também o utilizei para causar a crise econômica de 1929, e se minha oposição não tivesse adiantado a mim nesse momento, eu estaria controlando cada homem, mulher e criança nesse mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo que venho lutando para conseguir há milhares de anos. Sim, eu estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência. Sim, eu estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Ah, não! Eu uso as mentes das pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Então, o autor pergunta: eu estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa, portanto, comece com seu truque mais ardiloso. Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. E aqui a gente termina o terceiro capítulo desse livro. Se você gostou do início dessa conversa com o diabo, já deixa aqui nos comentários o que você achou. Realmente é muito forte todas as revelações que estão nesse livro, que está só começando. Eu te vejo no quarto capítulo no próximo domingo às 6 da tarde. Beijo e até o próximo capítulo de Um Novo Eu.